Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Estamos aqui para um tema que, curiosamente, deixamos passar, né? Que é o tema dos comportamentos repetitivos focados no corpo. Isso é um termo abrangente, interessante, que a CID-11 trouxe, né? Para esse grupo, né, de 2 diagnósticos, que é o transtorno da escoriação, também chamado de skin picking em inglês, né, e a tricotilomania, né, que tem em característica comum comportamentos repetitivos focados na pele e nos seus anexos, né, anexos cutâneos, cabelo, unha e assim por diante do indivíduo mexer e potencialmente causar lesões nessa área do corpo, né? E isso é algo que pode variar muito de intensidade, de gravidade clínica, e é algo que pode sim causar um enorme sofrimento e muitos problemas para a pessoa, né? E esse é o episódio de hoje aqui no podcast. Eu estou, claro, com o Marcelo e com o Marcos para discutirmos mais esse tema. Pois é, Pedro. Bom, muito bom sempre estar aqui com vocês. E, em geral, né, enfim, tô falando agora até um pouco mais sobre a minha experiência, mas são problemas comuns e, em geral, eles vêm no nosso consultório. É difícil, pelo menos assim, na minha prática, chegar um paciente apenas com isso, né? Em geral, acaba chegando com outras questões também. Mas agora, é algo que, falando do skin picking, da tricotilomania, pode chegar a um nível muito complicado de comprometer mesmo o paciente do ponto de vista dermatológico, seja estético ou inclusive outros problemas. Às vezes o paciente, de tanto cutucar a pele, a unha, a barba, o cabelo, pode ter infecção, pode diminuir realmente a qualidade mesmo do pelo do cabelo, né? Uma hora ele começar a não nascer exatamente como era antes, né? Então, assim, tem muitas complicações. E os dermatologistas, claro, né? Essa parte dermatológica não é o nosso foco nem expertise, a gente trabalha muito com os dermatologistas nessas situações. E uma coisa interessante, né? Que sempre a gente tem que pensar também um pouco em diagnósticos diferenciais nesses casos, porque, se eu não me engano, mas vocês têm uma melhor, Pedro, Marcos, uma melhor que a minha, você não confundir com um transtorno factício, se não me salva a memória, a gente já fez um episódio sobre isso, que é, na verdade, uma outra coisa, que também os dermatologistas acabam vendo, de pacientes que produzem conscientemente uma lesão no corpo para ter algum ganho. Normalmente o ganho no transtorno factício é um ganho inconsciente, é um ganho mais psicológico de, por exemplo, atenção e cuidados médicos. E também, ainda por cima, tem outro diagnóstico diferencial de simulação, né? A pessoa que também produz conscientemente, mas aí por outro tipo de ganho, seja aposentadoria, financeiro, coisas mais nesta linha, que daí não é por assim dizer, um problema mais médico, né, no estrito senso, é outro tipo de coisa. Mas enfim, agora não, na tricotilomania não, o paciente ele percebe que ele tá com esse problema, que às vezes é realmente um hábito, vira uma coisa compulsiva, tá dentro inclusive dos transtornos obsessivo-compulsivos, que nem o Pedro falou, e vai às vezes assistindo televisão, vai arrancando o cabelo, e os pacientes eles vão contando pra gente umas sensações de que, o clássico, né, quando é, por exemplo, com o cabelo, né, que é a tricotilomania, você vai passando a mão na cabeça, aí você sente um pelinho que tá um pouco mais estranho, uma sensação meio subjetiva de, esse daqui eu quero tirar, aí vai tirando, e tem casos gravíssimos, que é a exceção, mas que a gente vê, que o paciente pode ter até de comer mesmo, né, o cabelo, e a gente vê, às vezes isso é raro, né, mas no hospital de casos graves de que a pessoa vai comendo cabelo, às vezes tem que fazer um pequeno procedimento cirúrgico endoscópico para remover uma literalmente bola de cabelo que chama tricobezoar, que se acumula no estômago, né? Ou seja, de tricofagia, comer mesmo. Mas são os casos mais graves. E é uma questão que é difícil, que o paciente se sente incomodado, tem a questão estética, tem a questão da dor, tem a questão física, tem a questão de doer, mas tem uma dificuldade gigantesca em parar com esse comportamento, né? Então a gente está falando aqui de 2 transtornos, né? Um é a tricotilomania, né? Que é esse transtorno de arrancar cabelo,
Então a pessoa ela vai recorrentemente arrancando o cabelo, então muitas vezes você vê alguém que tem uma falha, ou a pessoa ela até esconde essa falha com uma outra parte do cabelo, ela coloca um chapéu, um boné, muitas vezes ela pode até se isolar socialmente por causa disso. Ela tenta parar, mas ela não consegue parar e, claro, ela sofre bastante com isso. E não necessariamente é só o cabelo, né? Às vezes pode arrancar a sobrancelha, pálpebra, e tem outras áreas menos comuns, né? Axilar, facial, enfim, outros locais, eventualmente, que tem pelos, né? E às vezes tem esses rituais, assim, né? Da pessoa, enfim, tá examinando o cabelo, né? Pode até engolir o cabelo, como o Marcelo falou, que talvez seja algo mais raro. E às vezes pode ter um alívio de tensão, né? Eventualmente quando a pessoa eventualmente arranca esse cabelo também. E isso causa muita vergonha. A pessoa ela sente perda de controle, enfim, também é algo que é visível, né? Para os outros, e ela não consegue parar. Quer dizer, ela não consegue parar. Enquanto que o outro, eu falei da tricotilomania. Aí tem o skin picking, né? Que é o transtorno de escoriação da pele. E que daí é isso, que a pessoa ela vai, então, causando lesões cutâneas, ela tenta parar, ela não consegue. E ela vai, muitas vezes, que nem o Marcelo comentou, quer dizer, procurando lesões, eventualmente procurando algum nódulo, e ela começa a arrancar esses locais. E apesar disso deixar marcas, a pessoa ter vergonha, ela não consegue parar. É difícil isso acontecer sozinho, né? Então, no DSM, por exemplo, isso está classificado junto com o transtorno obsessivo compulsivo, apesar disso ser um pouco controverso, né? Algumas pessoas pensam que pode ser talvez classificado de uma outra forma, mas eventualmente a pessoa tem outras comorbidades, né? Depressão, ansiedade, eventualmente pode ter um toque também. Eu acredito que uma diferença também fundamental de diagnóstico diferencial é sobre um tema que a gente já falou bastante aqui no podcast, que é a autolesão não suicida, né? A antiga automutilação, que a gente tenta evitar esse nome, self-harm e assim por diante. No self-harm é uma lesão direta na pele e que a pessoa ela tem uma função, né, de regular uma emoção intensa, muitas vezes. Às vezes tem um alívio no transtorno de escoriação e na tricotilomania, mas na autolesão é algo consciente que a função é se autorregular. Muitas vezes tem uma desregulação emocional, pode ter uma função interpessoal, mas a maior parte das vezes é uma autorregulação emocional. Quando você observa alguém eventualmente fazendo tanto o skin picking quanto a tricotilomania, ela não está num episódio intenso de desregulação, ela pode estar mais ansiosa e com isso aumentar esse comportamento, mas não é aquela crise emocional que a pessoa vai lá, por exemplo, tem cortes, tem, enfim, várias formas de autolesão que a gente conhece e que daí a pessoa faz aquilo e tem uma regulação emocional, né? Então é diferente, é claro que a autolesão costuma, enfim, estar associado ao desenvolvimento de outros comportamentos autolesivos no futuro, mais graves, a gente sabe que está associado com comportamento suicida e com vários transtornos mentais também, transtorno de personalidade, depressão, né? Enquanto que a gente vê que esses outros dois tem mais a ver com toque, eventualmente mais ansiedade. Então, tem diferenças entre esses dois, e que, enfim, na análise clínica, na nossa entrevista, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, e que eventualmente podem ter os dois também. A gente vê casos que tem uma associação desses dois tipos de comportamento. Concretamente, né, o que a gente percebe na prática clínica são casos bastante diferentes, variados entre si, de uma mudança muito de gravidade, muito variável, né? Então, muitas pessoas, elas pegam cutícula, arrancam um pedacinho, isso não necessariamente é um problema de saúde, né? A gente tem que dimensionar que a maior parte das questões de saúde mental, elas acontecem em grau menor na maior parte da população. Então, um exemplo até de transtornos mentais como o transtorno da personalidade borderline, abandono é um sofrimento para a maior parte dos seres humanos. A maior parte dos seres humanos tem sofrimento diante de abandono. Isso não quer dizer que todos eles tenham um traço borderline ou transtorno da personalidade borderline, que é caracterizado por apresentações mais intensas, pervasivas, que geram muito sofrimento, né, e que são marcadas por regulação mal adaptativa das emoções e sensibilidade interpessoal. Pois bem, voltando para o skin picking e para a tricotilomania, muitas pessoas podem ficar incomodadas que tem um pelo e vai lá, arranca o pelo, ou essa questão de arrancar um cabelo branco, né? Assim, acho que nenhum de nós três conseguiria mais ir lá e tirar uns poucos cabelos brancos, né? Que já são muitos, assim como vocês podem ver. Agora, a questão de ele vai lá, tira uma cutícula, isso não necessariamente é um problema, né? A gente tem que
lembrar que tem uma fronteira com aquilo que não é um transtorno mental. Agora, tem pacientes que vão começar a se incomodar com isso, que vão perceber que a coisa é excessiva, que toma tempo, que o indivíduo gostaria de controlar e não consegue controlar, que ele gasta muito tempo com isso, ou se vê uma sensação de descontrole. O indivíduo está distraído numa reunião, vendo um filme, até no paciente. Às vezes a gente vê o paciente começa a ter uma conversa, ele fica mais envolvido com a conversa, ele começa ou a mexer no cabelo, arranca, começa a mexer na pele, ou às vezes na barba, na própria sobrancelha, cílios, quer dizer, a gente percebe isso, né? E tem casos que são bastante mais, com uma gravidade maior, do indivíduo muitas vezes ter grandes falhas no couro cabeludo, de ter isso como uma fonte de enorme sofrimento, de enorme julgamento social, de precisar de cuidados médicos para lesões que são causadas, né? E isso gerar um componente de vergonha na exposição social. E aí entra um ciclo de piora de outros aspectos da vida. A socialização fica comprometida. E aí você já vê para que lado que isso vai. O indivíduo que ele tem a socialização comprometida, ele começa a ter uma autoimagem piorada. Não digo uma autoimagem literalmente só física, mas uma perda de autoestima pela dificuldade de autocontrole. Os seres humanos, eles obtêm um prazer, uma satisfação de controlar o próprio comportamento. Então, se a gente tem uma parte do nosso comportamento que a gente não controla, por exemplo, alimentação, por exemplo, raiva, por exemplo, no caso nosso aqui, de comportamentos repetitivos focados no corpo, seja de anexos cutâneos, pelo ou a própria pele, o indivíduo vai derivar disso um componente autodepreciativo de deterioração da própria autoimagem, da própria identidade, da própria autoestima. E às vezes pode ser difícil para as pessoas perceberem como que, mas é só arrancando, mas não é uma coisa como se fosse importante, né? Não é um transtorno mental de pouca gravidade potencial, ele tem uma gravidade muito relevante, né? Ainda que a maior parte dos casos não sejam de casos graves, assim como a parte das depressões não são depressões graves, né? Então, mas é algo para a gente observar e perceber que a disfunção, ela deriva não somente do indivíduo estar lá perdendo tempo fazendo isso, mas também a parte física, a disposição, né, concreta, a parte, como que isso afeta a socialização e, muito importante, e talvez pouco visto, como que isso afeta a própria autoimagem que o paciente tem. Exatamente, Pedro, não, com certeza. E uma das coisas nessas transtornos que a gente está falando aqui, bom, que nem eu já comentei, né, é super importante, dependendo do caso, esse trabalho junto, né, com os dermatologistas. Agora, do ponto de vista psiquiátrico, em termos do que existe de tratamento, não é assim, em linhas gerais, não é transtornos que existem tanto estudo sobre isso, tem estudo, mas não é tanto, isso nem se compara com depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Mas agora, o que se tem de literatura para isso é que, bom, tem abordagens farmacológicas não específicas, mas que podem ajudar, seja coisas mais corriqueiras como antidepressivos, mas tem algumas drogas moduladoras do glutamato, como a N-acetilcisteína, a memantina, alguns antipsicóticos foram utilizados. Tem até alguns estudos recentes, ainda preliminares, até de neuromodulação. Agora, em termos de terapia, além da terapia cognitivo-comportamental, que tem evidência para isso, tem algumas adaptações mais específicas dela, como a terapia de reversão de hábitos. E eles têm algumas estratégias super interessantes, como você ajudar o paciente a perceber primeiro que ele está fazendo, quais são os sinais de que ele vai se engajar nesse comportamento, porque muitas vezes os pacientes, eles percebem quando já estão fazendo, já estão cutucando a pele, já estão arrancando cílio, sobrancelha, cabelo, barba. Então, assim, ver quais são os sinais anteriores disso acontecer. E tem também você ir desenvolvendo várias estratégias, mas uma delas que é super interessante são respostas competitivas. Por exemplo, você treinar de colocar um exemplo só, as mãos debaixo das suas pernas quando você está num local público para você não engajar em roer a unha, por assim dizer. Então tem algumas coisas super assim simples que podem ajudar, além de grupos de apoio com outras pessoas que sofrem disso, entre outras coisas. Então, pessoal, como vocês podem ver, muitas vezes é um tratamento multidisciplinar, que pode envolver tanto o tratamento farmacológico quanto eventualmente psicoterapias. Tem algumas pessoas que, de alguma maneira, não concordam muito com essa conceitualização desses tipos de transtornos como o TOC, né? E que, enfim, até mesmo porque muitas vezes o antidepressivo inibidor seletivo pode não ajudar tanto, a não ser um tratamento de comorbidade, claro. Quer dizer,
Como o Pedro falou, é difícil às vezes você ver uma pessoa com tricotilomania só. Você vai ter uma comorbidade e você trata a comorbidade. Porque esses pacientes têm eventualmente um componente mais impulsivo, até aditivo, assim, a pessoa não consegue não fazer aquilo, ela entra naquele estado de transe enquanto ela está fazendo, né? Tem essa característica deles de ficarem prestando atenção na pele, então provavelmente esses comportamentos, eles são comportamentos assim que do ponto de vista evolutivo, eles estão presentes em algumas espécies, né? Como uma forma de higiene até. A gente percebe eventualmente alguns animais que ficam prestando atenção na pele, arrancando parasitas, e isso dá prazer. Então talvez tenha esse componente, digamos assim, de um reforçamento positivo e que provavelmente talvez alguns tratamentos precisam ser desenvolvidos nessa direção. Agora é importante também dizer que a gente falou de diagnóstico diferencial com a autolesão, tem um outro sinal que a gente vê em psiquiatria que é o tique. Né, que a gente falou isso em episódios sobre toque, né, o transtorno de tique, por exemplo, e que, na verdade, do ponto de vista psicopatológico é diferente. O tique, a pessoa geralmente tem um comportamento motor rápido, pode ser eventualmente um tique mais motor, eventualmente um movimento com o corpo, eventualmente pode ser um tique vocal também, né? Então, que a gente vê muitas vezes em pessoas que têm aí o transtorno de Tourette. E é um movimento rápido, como se fosse uma contração rápida. Então, você vê a pessoa piscando a sobrancelha muitas vezes, movimentando o lábio, falando algo. Às vezes pode ser uma palavra compreensível, às vezes é um grito, uma coisa assim. E que a pessoa, ela até eventualmente consegue controlar isso, mas isso pode gerar muita ansiedade. Né? Então, ou muitas vezes ela faz isso sem o controle consciente. Então é muito comum essa associação com toque, com transtorno obsessivo compulsivo também. Então é diferente o tique de transtorno de escoriação e de tricotilomania. E uma outra coisa que é importante, a gente também falou aqui de um outro transtorno que também pode estar associado ao toque também, que é o transtorno dismórfico corporal. O transtorno dismórfico corporal é quando a pessoa ela fica prestando atenção muitas vezes no corpo, também pode ser várias partes do corpo, ou pode ser uma única parte do corpo, e que ela considera aquela parte como se tivesse um defeito. Ela fica, muitas vezes, obcecada com aquilo, fica pensando, fica checando no espelho, e pode ter uma distorção, inclusive. E isso faz com que a pessoa evite situações sociais, sofra muito, ou até procure procedimentos estéticos. Isso pode estar associado, eventualmente, a transtorno alimentar, né? Quer dizer, quando tem eventualmente uma associação com um comportamento alimentar, eventualmente uma perda de peso, pode ter eventualmente uma anorexia, mas não necessariamente. Então, nesses casos, você vai ter, então, uma questão com a imagem corporal. Na tricotilomania e no transtorno de escoriação, o skin picking, não necessariamente. É uma coisa meio automática até. Que esse comportamento de grooming, de ficar checando, né? Parece uma coisa higiênica. Né? A pessoa tem prazer em, às vezes, prestar atenção no próprio corpo e, a partir daí, vai de forma muitas vezes automática, arrancando pele, arrancando cabelo. Então não tem essa preocupação. Pode ter uma preocupação estética depois, né? Quer dizer, olha só o que aconteceu com a minha pele, olha só o que aconteceu com o meu cabelo. Mas não tem essa função, né? Esse comportamento de checagem, não tem essa função estética. E não vai ter essa alteração aí de uma distorção de imagem corporal. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso episódio sobre os comportamentos repetitivos focados no corpo, tricotilomania e transtorno de escoriação. É um transtorno mental bastante negligenciado, mas que é bastante comum na prática clínica se a gente ficar atento para apresentações que são de menor gravidade, menos intensas, mas que acontece, infelizmente, em pacientes que têm quadros clínicos graves e que precisam de tratamento intensivo e que a gente sabe que funciona. Então, vamos lá. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima.